Queridos e amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, estou gravando mais este vídeo para vos transmitir uma porção da Palavra de Deus. E nessa oportunidade, eu quero vos trazer uma palavra com o tema: o que é viver ou andar no Espírito Santo. Então este é o tema que eu quero explorar com vocês neste vídeo e trazer à luz da Bíblia o entendimento desta temática, o que é viver ou andar no Espírito. Para tanto, queridos, eu quero ler um texto bíblico de Romanos e um texto bíblico de Gálatas para nós explorarmos este tema. Então acompanhe comigo na sua Bíblia. Primeiro, o livro de Gálatas, capítulo 5 e verso de número 25 da Palavra de Deus, que diz assim, acompanhe comigo: se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Agora abra comigo a Bíblia no livro de Romanos capítulo de número 8, do verso 5 até o verso 9 da Palavra de Deus, que diz assim a Bíblia Sagrada. Romanos 8, versículo 5 e versículo de número 9, que diz assim. Versículo 5: os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Versículo de número 9: vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Queridos e amados irmãos, olhando para esses dois textos bíblicos, nós observamos Paulo falando acerca do viver e do andar no Espírito Santo. Queridos, e ele faz uma comparação em relação à carne, dizendo que aqueles que querem, que pleiteiam andar no Espírito, viver no Espírito, ele deve abandonar as obras da carne. Se nós olharmos, por exemplo, lá no livro de Gálatas, você pode acompanhar na Bíblia Sagrada comigo, Gálatas capítulo 5 ainda, e verso de número 16, Paulo escreve assim para a igreja de Galácia: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Então, queridos, Paulo explora essa temática com a igreja, falando acerca do viver e do andar no Espírito, para não cumprir os desejos, para não cumprir as concupiscências da carne. Então nós temos que entender que há verdadeiramente uma luta entre a carne e o Espírito, e um se opõe ao outro, como Paulo escreve aqui no capítulo 5 de Gálatas, porque a carne se inclina para as obras da carne, e nós devemos, na verdade, abandonar essas obras para nós agradarmos ao Senhor nosso Deus. Então, tendo em vista tudo isso, tendo em vista esta ordenança de Paulo para a igreja, para nós vivermos e andarmos no Espírito, eu quero trazer aqui alguns pontos acerca deste tema, algumas características daqueles que verdadeiramente andam no Espírito. Haja vista que o tema que nós estamos explorando é o que é, na verdade, o andar ou viver no Espírito de Deus, no Espírito Santo. Queridos, primeiro ponto, primeira característica que eu observo daqueles que andam no Espírito
é: aqueles que andam, que vivem no Espírito, são cheios do Espírito. Nós podemos encontrar esta referência bíblica em Efésios 5:18, que diz assim: mas não vos embriagueis com vinhos em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Queridos, se você anda do Espírito, vive no Espírito, isso significa que você é uma pessoa cheia do Espírito. Mas qual é a representatividade de uma pessoa cheia do Espírito? Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa onde o Espírito governa, onde o Espírito controla, onde o Espírito guia. Então, se você é governado, é controlado, é orientado, é guiado pelo Espírito, isso significa que você está andando e vivendo no Espírito. Isso significa que você é uma pessoa cheia do Espírito. Você tem a sua vida totalmente entregue ao Espírito de Deus. Então esta é uma das características do homem e da mulher que anda, que vive no Espírito. É ser cheio do Espírito. A segunda característica que eu observo estudando a Bíblia acerca do homem e da mulher que é cheia do Espírito e que anda e vive no Espírito é que esta pessoa, ela tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Queridos, encontramos esta referência bíblica em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, onde Paulo fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se você anda no Espírito, se você vive no Espírito, então você tem esta característica de ser uma nova criatura. Você, na verdade, foi revestido do novo homem em Deus. Você passou pelo processo do novo nascimento. Você foi regenerado em Cristo Jesus. Por isso agora as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em Deus. Agora você já não é mais escravo do pecado. Agora você já não é mais escravo do mundo. Agora você já não é mais escravo do diabo, mas agora você é um servo de Deus, uma serva do Altíssimo. Agora você é filho de Deus. Agora você vive e anda no Espírito, porque você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Queridos, uma outra característica que eu observo na Bíblia do homem e da mulher que anda, que vive no Espírito, é a seguinte: esta mulher, este homem, ele nega-se a si mesmo e toma a sua cruz e segue a Jesus. Podemos encontrar uma referência bíblica para isto lá em Lucas 9, do verso 23 até o verso de número 24, onde Jesus afirma que todos quanto querem segui-lo devem renunciar a si mesmo, devem negar a si mesmo e tomar a sua cruz dia após dia e segui-lo após. Queridos, para nós verdadeiramente vivermos e andarmos no Espírito Santo de Deus, nós temos que renunciar a nós mesmos, queridos, renunciarmos os bel prazeres dessa vida, renunciarmos o mundo, renunciarmos o pecado, renunciarmos tudo quanto queira nos embaraçar para nos tirar da presença de Deus. Devemos renunciar, tomar a nossa cruz e seguirmos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Só assim verdadeiramente saberemos que estamos vivendo e andando no Espírito
de Deus. Uma outra característica que eu observo, queridos, na Bíblia, daqueles que andam e vivem no Espírito é a seguinte: aqueles que andam e que vivem no Espírito crucificaram a sua carne, mortificaram a sua carne e agora vivem o fruto do Espírito. Queridos, não há como falarmos que nós andamos no Espírito, que nós vivemos no Espírito de Deus, se nós não crucificarmos a nossa carne, se nós não mortificarmos a nossa carne, porque não há como nós agradarmos a Deus e agradarmos a carne. Não há como nós satisfazermos o Espírito Santo e ao mesmo tempo satisfazermos as carnes ou a carne. Nós temos que, na verdade, queridos, mortificá-la, crucificá-la com a sua paixão e a sua concupiscência e vivermos o fruto do Espírito de Deus, que está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e verso de número 24, que fala acerca de crucificarmos a carne e nós vivermos o fruto do Espírito em nossa vida. Queridos, aqueles que verdadeiramente andam e vivem no Espírito demonstram sobre a sua vida os frutos do Espírito, as características do fruto do Espírito, porque na verdade este homem e esta mulher passaram pelo novo nascimento em Cristo Jesus, nasceram da água e do Espírito, e agora o Espírito o conduz, o Espírito o leva, agora ele vive de acordo com o querer, a vontade de Deus. Então crucifique a sua carne, mortifique-a, para que você não satisfaça ela mais, mas satisfaça a Deus, vivendo o fruto do Espírito sobre a sua vida. Queridos e amados irmãos, a última característica que eu observo na Bíblia acerca daqueles que vivem e andam no Espírito, do que é andar e viver no Espírito, é este crente, ele na verdade, ele ouve e pratica a palavra de Jesus. Ele ouve e pratica a palavra de Jesus. Esta é uma característica daqueles que andam, daqueles que vivem no Espírito de Deus. Jesus disse isso lá em Mateus 7, do verso 24 ao verso de número 27, falando acerca do homem prudente e do homem imprudente, cujo homem prudente é aquele que ouve a palavra de Jesus e coloca em prática, e logo a sua casa está edificada sobre a rocha e ela não é abalada. Porém, aquele homem que ouve a palavra, mas não coloca em prática, ele tem a sua casa edificada na areia, e grande é a queda dela quando combatem contra a casa. Então, queridos, para que vivamos, observe bem, no Espírito, para que andemos no Espírito, temos que ser ouvintes, praticantes da palavra de Deus, para que a nossa casa esteja edificada na rocha inabalável. Queridos, então estas são algumas características daqueles que vivem, daqueles que andam no Espírito de Deus. Espero em Deus, meu amado, que você tenha estas características sobre a sua vida e que verdadeiramente você ande e viva no Espírito Santo. E você venha bradar como Paulo bradara, dizendo que a vida que agora ele vive na carne, ele vive na verdade para a glória
do Filho de Deus, para a glória de Jesus Cristo. Ainda ele diz mais, meu amado e meu querido, que para ele o viver era Cristo e o morrer ela era lucro. Então que você tenha esta palavra em seu coração e que você ande e viva no Espírito para o louvor da glória de Deus, que os frutos do Espírito estejam sobre a sua vida e que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fique com esta palavra em seu coração e seja mais do que abençoado em Cristo Jesus. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de deixar o seu gostei, de ativar o sininho das notificações e de contribuir para a expansão do reino e da pregação da palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Amém.